Edo. É Edo? É Edo, né? É Edo. Marcel, meu amigo Marcelo, Fred Teixeira. Como vocês estão? Tudo bem? Mariana Kifuri. Olha só. E tem gente entrando aí Agora junto sim, também. demorei para achar o botão aqui para desmutar. Ótimo. Muito boa tarde. Olha só, deixa eu fazer aqui uma breve apresentação do que a gente veio fazer aqui, né? De quem sou eu, e etc. Bom, essa aqui é a terceira live exclusivamente com a presença dos finalistas do Prêmio Profissional da Música, que teve a sua sexta edição, né? O que está tendo a sua sexta edição acontecendo de forma como é possível, né? Dentro das nossas... dentro das questões atuais que atingem, né, a toda a humanidade. Ou seja, o Prêmio Profissional da Música normalmente acontece em novembro, que é quando deveria ter acontecido no ano passado. Infelizmente, isso não foi possível. Nós fizemos, assim, todas as extensões permitidas, mas chegamos aqui no nosso deadline, precisamos concluir o prêmio até a segunda quinzena de junho, para que possamos iniciar a próxima edição já a partir do dia 1º de julho. Portanto, a ideia aqui é que a gente possa coletar opiniões, percepções e eternizar este momento, este momento em que nós estamos aqui para falar um pouquinho de cada um pouquinho dessa atividade e que fique aí eternizado nas nossas redes e nos nossos canais de YouTube e nos de vocês. O que pensavam 482 finalistas do Prêmio Profissional da Música em 2021, o ano em que, ou melhor, do segundo ano da nossa, desse momento inédito para toda a humanidade. Bom, eu me chamo Gustavo Ribeiro de Vasconcelos, o nome da minha companhia chama GRV Música, Mídia e Entretenimento, uma companhia que trabalha com elaboração de projeto, com edição, distribuição, sincronização, com assessoria de imprensa, com marketing digital e com empreendimentos. O mais recente, o Prêmio Profissional da Música, que é decorrente da Feira da Música Independente Internacional de Brasília da década passada. Hoje, o dia é dedicado aos produtores musicais do Sul, os 5 finalistas, meu amigo Marcelo Fruet, já inclusive bicampeão do Prêmio Profissional da Música, Edo, que eu particularmente não conhecia, assim como o Fred, assim como a Bianca, assim como o Marcel. Bom, eu proponho o seguinte, que nessa hora que a gente vai passar junto aqui, primeiramente, a gente fale de forma o mais sucinta, já que somos 5. Quem é quem aqui? Bianca, por favor, começando por você. De onde você fala? Quem é você? Fale um pouco da sua trajetória nesse mundo do music business, mais especificamente da produção musical. Vamos lá. Tudo bem, eu sou a Bianca Roden, sou de Porto Alegre, produtora musical e recentemente também engenheira de mixagem. Comecei a trabalhar, me formei em produção fonográfica através da Unicinos de São Leopoldo, né? E comecei a trabalhar com trilha e jingles para propaganda e dali em diante também, junto com isso, comecei a produzir alguns artistas e hoje estamos aí nesse universo, mais imersa nesse universo de produzir artistas e, enfim, basicamente é isso. Pô, que legal, eu particularmente desconhecia essa formação acadêmica em Porto Alegre mesmo, né? Tem em Porto Alegre e São Leopoldo, da mesma universidade. Certo, muito bem. Olha, seja muito bem-vinda, particularmente ouvi todos os sons de todos que aqui estão. São trabalhos incríveis, trabalhos com concepções diversificadas e etc, etc. Bianca, aqui, pela primeira vez a gente tem, viu, Bianca? Só para você saber, pela primeira vez, dentro dessa categoria de produtores musicais, que nesse ano foi regionalizado, é a primeira vez que a gente tem uma representante
né? Uma mulher participando disso. Eu achei isso o máximo. Muito obrigado por participar. Vamos aqui, seguindo aqui a ordem do relógio. Fred Teixeira. Não acredito que a gente se conheça, mas diga lá, Fred. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Satisfação enorme estar aqui, né, com essa tropa ninja. Uhum. Eu sou produtor musical, acho que essa vai ser a frase, né, a apresentação inicial de todos aqui. Uhum. Sou de Curitiba, sou o único aqui, pelo que eu estava conversando com a turma aqui, eu sou o único que não sou do Rio Grande do Sul. Uhum. E trabalho já há uns 18 anos nessa parte de áudio. Também estudei academicamente, né, música popular brasileira, e estudei produção musical. E o que eu mais faço hoje em dia é produção de álbuns e mixagem. São as duas áreas que eu mais gosto e decidi me especializar. Nossa, muito bem. Muito bom. Edu Portugal. Pelo que eu entendi, então, pela dica aí do Fred, todo mundo do Rio Grande do Sul, exceto ele. É isso mesmo, Edu? Isso mesmo, parece que sim, né? Então, eu sou produtor musical, como todo mundo, também engenheiro de mixagem, né? Fazemos masterização, embora não é isso que eu mais curto fazer. Eu estudei produção musical em Londres. Que legal. Num curso de produção musical na LCCM em Londres, de 2007 a 2009, se não me engano. Onde eu morei em Londres lá durante 6 anos. E lá foi onde realmente assim, eu acho que me atirei de cabeça na produção de música e tal. Voltei para o Brasil em 2009, final, né? Praticamente 2010. Comecei a trabalhar na Loop Reclame, que foi assim meu teste de fogo, assim, né, para trabalhar a produção e coisa e tal. E a partir depois de um tempo ali eu abri o Estúdio Gorila, que foi um estúdio bem grande que teve aqui em Porto Alegre e tal, que era o estúdio de mixagem primeiramente, assim, e depois de gravação. E aí eu comecei a, né, mixar vários discos e produzir discos e parará. E aí estamos, né? Depois, tipo, fechei, voltei para Loop Discos, produzi mais algumas coisas lá e continuo agora. Agora tô com um estúdio meu, pequeno, fácil de lidar, e onde eu sigo tocando essas coisas e tal, né? E agora, depois da pandemia, praticamente sem ir no estúdio, né? Fazendo tudo assim do computador e do fone de ouvido, infelizmente. Olha, essa coisa do fácil de lidar já fica aqui registrado para fazer parte do nosso debate, porque eu tenho uma incrível curiosidade sobre essa facilidade de lidar e assim, a dimensão que esse fácil de lidar pode gerar para uns e nem tanto para outros, mas assim, já a gente volta nesse assunto. Cadê o Marcel? Bom, eu vou arriscar. Estivalete? Ele tá por aqui? Tô aqui. Ah, por aqui. Aí, Marcel, ó, cheio de instrumento aí atrás, beleza. Falei seu nome certo ou não? Depende da região, depende do dialeto. Pô, eu sou carioca de Copacabana, então é Estivalete. Assim é no interior do Rio Grande do Sul, como falam lá do Alegrete. Mas pelo francês, os mais polidos falam Estivalé. Ah, Estivalé. Que nem Fruê. Que nem Fruê. E, bom, né, deixa eu me apresentar aqui. Eu acho que eu sou o caçula da turma em termos de experiência e rodagem na área de produção musical. Eu me tornei produtor e estou aqui meio que por acidente, por necessidade. A minha formação ela vem como músico, né? A minha atividade principal é ser músico. E eu estava num evento de um grupo com um espetáculo, onde surgiu a oportunidade a ideia de gravar o projeto de transformar um espetáculo em disco. Certo. E aí eu fui atrás de um produtor, a ideia de que não, eu sou músico, eu vou me dedicar à música, eu vou buscar um produtor, não achando alguém era um trabalho bem diferenciado, né, que é o que resultou no nosso disco, não achando alguém assim com perfil, interesse ou a possibilidade de trabalhar, eu pensei, vou me tornar o produtor. E aí eu acho que eu estou aqui assim representando
um contato de muitas pessoas, experiências de muitas pessoas. Acho que o que fez o nosso trabalho dar muito certo foi juntar um time muito pesado em termos de gravação, de mixagem, de masterização, de gravação, de arranjo, de divulgação, de financiamento. E aí meio que o negócio está começando a ficar bom, assim, eu começo a me interessar cada vez mais nessa parte de coproduzir junto, né, de sair um pouco dessa postura só de trás do instrumento e entrar ali para a cabine, para o estúdio e ouvir junto e ver o que nós vamos fazer. Muito bom. Não errarei seu nome mais, viu, Marcel? Fique tranquilo. Marcelo Fruet, meu querido conhecido aí, já há 2 edições, e que agora foi direcionado para a sua região. Aliás, eu queria fazer essa explicação. Principalmente para todos os outros que não haviam participado. A gente sempre teve essa categoria, produtor musical. Essa categoria sempre foi uma categoria com muitas inscrições, com muita diversidade, muito difícil de ser julgada. A gente, inclusive, sempre botou um super jurado para especificamente essa categoria. Mas, nesse ano, diante do excesso, né, de inscrições, quando a gente percebeu, eu falei, acho que a gente vai regionalizar para que a gente possa manter todo mundo participando até o final e não cair para um número assim reduzido de 5, quando tinham aproximadamente, 50, 60 inscritos. E esse é o motivo da regionalização, e que eu acho que era uma coisa que já fazia parte dos planos do prêmio, se regionalizar gradativamente, e a gente efetivou esse ano. O Marcelo já é conhecido aqui, já esteve aqui, já levou 2 troféus. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu já sei bastante sobre você. Agora a pergunta é, vocês já se conheciam, vocês do Rio Grande do Sul? Eu que respondo essa pergunta aí? Você que se apresenta respondendo ou responde... Eu talvez seja o único que conhecia praticamente todo mundo. Assim, eu posso responder também, né? Pode responder também. Grande Marcos Abreu. Mas o Estivalê eu acho que é o que eu conheço menos, mas a gente já se conhecia de nome, assim, de mensagem e tal, Facebook, acho que Instagram, uma coisa assim. Mas toda a galera, o resto da galera eu já tive contato, inclusive fiz trabalho já junto com o Fred, um trabalho com o Theo e com a Estrela Leminski, né, o disco deles, que eu produzi 2 músicas, e o Fred, não lembro, tu produziu também, né? Eu sei que ele mixou todas as músicas. Eu produzi 2 músicas também e mixei o álbum. Mas era um time de peso, né? Tinha a gente, tinha mais... Castrucci, Dante Ozzetti, o Pupilo da Nação Zumbi, uma galera legal. Assim, e aí, enfim, foi o legal é que a gente trabalhou junto, mas a gente não se conhecia também, assim... A gente se conhecia sem se conhecer, digamos assim. Sim, aquela só conhecimento remotamente virtual. em e-mails, assim. Por e-mails a gente falou, foi uma coisa louca, assim. E eu acho que é isso. Eu tô com muita alegria de estar aqui, na real, podendo participar dessa conversa e do lado dessa galera toda que eu também admiro muito, sabe? E a Bianca esteve aqui quando ela estava ainda numa outra época, ainda estava tentando começar a fazer o lance, né? E eu vi todo o crescimento dela, e isso foi muito legal de ver, e continuo vendo, na real, estou acompanhando direto. O Edo é um parceiro de longa data já, que eu tenho, assim, então... E o Marcel é bem-vindo ao grupo, né, digamos assim, eu já conhecia pelos violões, mas não conhecia na produção. Então, eu tô achando incrível, assim, tá com um lance que é meio que multigeracional. Sinto falta de Santa Catarina aqui, por ano que vem eu já indico um grande amigo aí, que é um grande produtor de lá, se chama Zé Teclado, ele é Zé de Jesus. Ele pode estar aqui, né, vou dar o toque para ele. E de vários outros muito bons que a gente tem por aqui, tem alguns geniais que estão aí vendo, agora assistindo aqui junto, que eu já vi entrar aqui, vi Olímpio Machado, vi Pedro Petraco aqui entrar, não lembro mais quem, né? Temos o grande Marcos Abreu, maestro mor dos sons do Rio Grande do Sul. Legal. Muito bom, seja bem-vindo, Marcos. O Marcos é responsável por a gente estar aqui, né? Opa! Tudo passa por ele no final. O Marcos, ele não se inscreveu no prêmio, né?
assim, eu particularmente não lhe conhecia, Marcos, mas assim, seja bem-vindo, mas você nunca participou de uma edição do prêmio, não, né? Quer dizer, não sei, né? Eu acho que eu votei algumas vezes, mas eu nunca se me inscrevi submeteu. mais. Mas depois de 6 mil discos, eu devo ter participado várias vezes do prêmio. Então, assim, tem muito disco meu que já concorreu aí nesse negócio. Ah, legal. Mas, Bom, eu acho bárbaro. E acho uma coisa interessante disso aí também, que é tipo a participação da Bianca como mulher, porque a gente tem uma falta muito grande de mulheres nesse mercado. Né? Então, é importante a presença dela, tanto no estúdio, gravando, produzindo e tal, como no prêmio. Né? Porque eu não sei no Brasil qual é o percentual de mulheres no prêmio, né? Mas eu sempre já tive várias alunas mulheres, a Bianca foi minha aluna em algumas coisas, então, assim, é importante que as mulheres entrem nesse meio, porque ele é essencialmente masculino. Mas na Master já tem umas mulheres aí que são... Tem algumas, porque realmente elas escutam muito bem, né? Então, assim, eu até estava brincando agora, finalizando o disco do Daniel Wolff com o Raul Elvanger, e a Fernanda Krieger, que é a esposa do Daniel, ela cantou no disco, tocou violão no disco, e então eu dizia pro Daniel, deixa a Fernanda escutar, ela escuta melhor que nós dois juntos, né? Então, assim, muitos palpites da Fernanda foram muito importantes na finalização do disco. Só para você saber, viu, Marcos? Nós somos 97 categorias, nós somos 482 finalistas, e dos 482 finalistas, 124 são mulheres. Porém, tem mulheres que estão em várias categorias, então acaba que aumenta a presença. E nesse momento, lá no Instagram do prêmio, todos os dias nós estamos soltando, ao longo dos próximos 30 dias, um vídeo das mulheres finalistas, inclusive fica aqui o convite para a Bianca fazer, falando o que é ser uma profissional da música mulher no Brasil em plena pandemia. E por falar em ser profissional da música no Brasil em plena pandemia, vamos até dividir isso e vamos agora começar a nossa conversa. Algumas pessoas, como o Marcelo, inclusive, sabe, valorizam a iniciativa do Prêmio Profissionais da Música, entre outras coisas, porque a gente premia profissionais ligados às áreas de criação, produção e convergência. Me parece que são poucos os prêmios que têm esse olhar, a gente faz questão de ter, né? E assim, na minha opinião, né, vocês não sabem, mas assim, eu sou de ofício um músico baterista há 35 anos, e eu sempre compreendi muito a importância do produtor. Eu queria que vocês me dissessem como é que é a percepção da importância do produtor sobre o aspecto profissional, sobre o aspecto remunerador aí na região de vocês. Quem começa? Bianca? Vamos fazer o giro aqui? Eu já comecei me apresentando, então vamos fazer o giro. Alguém vai na frente, os mais experientes, né? Aqui eu complemento. Então tá bom. Mas olha, a gente quer a opinião de todo mundo. O mais legal desse encontro é a mixagem das opiniões. Vai lá, quem vai ser o primeiro, então? Mixagem é com o Fred. Para dar um panorama da relação artista-produtor no Sul aí. Bom, eu vou falar assim, mais da parte paranaense, mas assim, a pergunta que você fez é qual que é o papel do produtor e a importância do produtor. Não. Como é que é essa relação? Como é que assim, como a gente faz um prêmio que percebe essa importância, se essa importância é percebida no dia a dia entre vocês aí, porque eu particularmente reconheço o produtor como uma figura muito importante, e a gente sabe que por questões financeiras ou por questões estéticas e etc, às vezes os próprios músicos e artistas abrem mão para fazer as suas autoproduções, e eu particularmente não concordo com essa escolha. Eu acho que... Eu apoio a necessidade do produtor. Marcelo Furê sabe disso, a gente fica batendo bola direto aqui. Vai lá, Fred. Que é importante, realmente, eu acho que os artistas, no geral, eles percebem a importância de um produtor musical, senão a gente tava todo mundo aqui sem trabalhar, né?
Mas tem muito trabalho aí no Paraná, Fred? Cara, assim, a gente tem uma série de... Eu acho que, talvez eu esteja falando por mim, mas eu acredito que eu estou falando por todo mundo, que a gente tem que ser um pouco maleável nessa profissão, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui em Curitiba, no Paraná, a gente tem a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, vários que a Fundação Cultural de Curitiba apoia projetos, então acaba a gente tendo... a gente consegue fazer projetos de maior porte, as pessoas, todos envolvidos, conseguem receber, né, valores justos, e muitas vezes a gente está trabalhando com um artista independente que tem um desejo e tem um orçamento limitado. Então, eu acho assim, no geral, eu sinto que as pessoas, elas valorizam o papel do produtor, né, buscam pessoas e profissionais que tenham características das quais elas se identificam, e assim, mas eu acho que também o nosso trabalho é muito baseado nas parcerias, né, assim, a gente acaba trabalhando muito com amigos, as pessoas, às vezes, que a gente não conhece, se tornam amigos, então a gente acaba criando relacionamentos, assim, de confiança, artista-produtor, e vão perdurando ao longo do tempo, assim, isso é uma coisa legal. Então, assim, uma curiosidade aqui, Fred, no Paraná dá para viver exclusivamente como um produtor musical, dignamente? Ó, eu vou dizer, vou ser bem sincero que eu tô, assim, quando você faz essa pergunta, eu estou pensando em vários produtores, porque a gente tem uma série de produtores que são sensacionais aqui também. E a maior parte dos produtores acabam operando em outras áreas da música também, né? Por exemplo, eu mesmo faço, além de produção musical, faço mixagem, né? Então, boa parte do tempo eu estou mixando e não produzindo. Entendi. Então, eu acho assim, aí eu não sei, o resto do pessoal vai falar também, mas eu sinto que, no geral, até a área que a gente, por exemplo, eu sou mixador, então quando eu estou produzindo, pensando num arranjo com uma banda, a gente considera muito elementos, assim, panorama estéreo, sabe, assim, equilíbrio das frequências já durante a captura dos sons, e eu acho que um pouco a carga extra produção musical que cada um tem dentro da área da música interfere muito na forma como cada produtor atua. Entendi. Marcelo, Edu, Marcel ou Bianca? Vamos lá. Cara, eu poderia dizer uma coisa, assim, pensando sobre... Bom, eu vejo isso, assim, como uma coisa essencial para fazer um trabalho que seja comercialmente viável e possa ser inserido dentro do mercado, o papel do produtor, né? No entanto, existe a questão de que todo mundo tem um computador, um iPad, alguma coisa que faz a produção musical e todo mundo acaba se virando. E não necessariamente que façam coisas ruins, né? As pessoas acabam, né? Tem várias pessoas que fazem coisas de excelência, coisas que independente do grau onde elas estão na carreira, normalmente iniciantes, né? Eles acabam sempre, enfim, tem coisas que saem, que acabam tendo milhares de plays em plataformas e tal. Então não dá para ser descartado que as pessoas acabam aprendendo a ser produtores, né? Mas eu acho que quando a gente eu vejo assim dentro porque eu estou falando isso porque eu tinha esse estúdio de ensaio, tá? Onde a gente tinha uma carteira de bandas que era mais de 500 bandas quer dizer, não era só de Porto Alegre, mas principalmente de Porto Alegre. Sério? Mais de 500. Sério. Assim? Não é exagero. Mas isso dentro de que período, Edu? Assim? Foram 3 anos, foi de 2013 a 2016. Tá. E sonoridades múltiplas? Sim, a grande maioria era banda cover, banda de baile, tá? Muitas bandas eram os mesmos integrantes que se modificavam uns para lá, outros tinha guitarrista e baterista que tinha 4, 5 bandas e iam para lá e coisa e tal. Não que estavam as 500 bandas ensaiando lá ao mesmo tempo, mas era um número absurdo, entendeu? E dessas aí, tinha um número muito baixo de bandas que realmente produziam material original, né, autoral, e menos ainda das que
faziam isso com um produtor musical. Mas eu acho assim, eu vejo assim, tá, o trabalho continua rolando, apesar da pandemia, assim, né, ele deu uma baixada, mas, enfim. Tem demanda rolando e dá para você, e você vive exclusivamente disso, Edu? Não, eu não vivo exclusivamente disso. Não, né? Eu tenho um custo de vida um pouco alto, eu tenho 2 filhos, e eu tenho meus side hustles, assim, onde eu ganho granas com outras coisas. Publicidade e tudo mais, eu faço locução e tal. Né? Entendi. Infelizmente, não vivo só disso. Entendi. Mas, né, enfim... Marcelo ou Bianca, vamos avançar aí nessa importância do produtor aí no Sul. Tem demanda, tem mercado, tem remuneração, tem reconhecimento? Eu acho que sim e não para todas as perguntas. Eu acho que não existe uma resposta objetiva, na minha opinião, né? Eu trabalho há uns 20 anos já nesse mercado, e que nem o Marcel Estivalé falou ali, eu também caí aqui por acidente, na verdade, né? Achei que ia ser artista, resolvi montar um estúdio para tentar gravar minhas próprias músicas, só que eu era tão jovem que eu esqueci que eu montasse um estúdio, eu tinha que pagar as contas do estúdio. E aí eu tive que começar a prestar serviço para outras pessoas, eu tinha que convidar pessoas para gravar no estúdio, cobrar pela hora do estúdio para poder manter o estúdio e nos buracos, eventualmente, que foi muito pouco ao longo da minha vida, conseguir gravar as minhas músicas. Olha a loucura, né? Só que nisso se revelou que eu tinha um talento meio nato para a coisa de ficar orientando quem eu gravava. E eu escutava e dizia, não, canta mais assim, canta mais assado. E isso fez o meu estúdio rapidamente começar a lotar, mesmo sendo um estúdio muito pequeno, com pouco equipamento. Aí demorou uns 3 anos para eu me dar conta que, na verdade, estavam comprando de mim, o meu estúdio lotava não por causa do estúdio, lotava porque eu dava umas dicas enquanto a galera estava gravando. Daí que eu me liguei que eu podia cobrar pelas dicas e que eu podia ser um produtor musical. E como era coisa que para mim eu estava fazendo assim, meio que de qualquer jeito ali estava dando certo, eu vi, isso aqui é fácil para mim, então vou ganhar uma grana aqui nesse negócio aqui. Depois eu acabei me apaixonando pela parada e pesquisando mais e mais a fundo, assim. E tô aqui, então, tipo, eu acho que sim, tem espaço. É aquela velha história, assim, é que nem perguntar se tem espaço para os artistas, né? Tem espaço, mas não tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todos? Sim, tem, mas nem todos vão se destacar. E isso é como é o mercado, entendeu? Então, na verdade, se a gente faz alguma coisa muito bem numa determinada área, a gente vai se destacar. Agora, se a gente vai ganhar grana, daí depende, porque depende do nicho ao qual tu pertence. Por exemplo, hoje, um produtor de um nicho mais popular, como funk, sertanejo, sei lá, pagode, tem muito mais mercado menores que ganham grana, que dão uma grana boa a ser explorados. Então, às vezes, tu é um produtor pior de funk ou de pagode, tu vai ganhar muito melhor do que um produtor muito bom de música alternativa, entendeu? E isso é porque, na verdade, na música alternativa, o teto é mais baixo que o mediano do lado sertanejo, de grana, falando de financeiro, assim, né? De grana, porque não tem... A gente está no mercado na música que, diferentemente das artes plásticas, onde tu compra os originais, né? A gente compra as cópias. Então, tipo assim, é quantidade. Não é qualidade. Ninguém paga muito mais pela qualidade, ainda mais no fonograma, né? No fonograma do Paul McCartney custa o mesmo preço que o meu, cara. Imagina. Tipo assim, é ridículo, né? Mas essa é a nossa realidade. Se a gente não enxerga isso, a gente não consegue se planejar, porque é aquela coisa, se a gente quer trabalhar com uma música, por acaso a gente gosta de um estilo que não vende tanto, né? A gente precisa saber que, cara, tu tá fazendo aquilo porque tu gosta. Porque para viver daquilo ali, naquele estilo específico, se tu tem um custo de vida minimamente alto, não vai rolar, entendeu? Então, ou tu populariza, vai para estilos mais populares, entende onde está rolando, onde a galerinha tá, e geralmente a galerinha que mais consome é a galera mais jovem, então, de certa forma, mesmo tu acaba continuando sempre fazendo música para jovem, né? Se tu quiser ficar nesse nicho, assim. Mas, claro, pode ser de nicho bem amplo. Eu trabalho com muitos estilos, por exemplo, não sou nenhum especialista na parte mais pop, mas tenho muito interesse nessa parte popular. Já masterizei trabalhos de artista que tem um monte de views, assim, mas nunca produzi como produtor musical. Mas é isso, cara, eu já vivi muito só disso,
Hoje eu também tenho bastante a questão de trilha para filmes, que a gente tem feito muito nos últimos 2 anos, Marcelo, e tem equilibrado o nosso orçamento, assim, né? Inclusive nós estamos no prêmio lá concorrendo também nesse quesito aí. E tenho feito também muitas outras coisas do tipo de inovação mesmo, pensar em inovação do modelo de negócios com a produção musical, com tudo isso, né? E trazendo um pouco mais, assim, para o que a galera falou ali, o Fred e tal, apontou algumas questões, eu acho, nisso. Eu acredito que também tem muitos segmentos, além de ter os gêneros, existem muitos segmentos de tipos de produção musical. Então, a coisa é bem complexa, por isso que não existe uma resposta, né? Por exemplo, produzir uma banda onde os integrantes precisam tocar todas as coisas e tu depende da performance deles e daquilo também ser uma verdade que eles fariam, não ser uma coisa que tu inventa e que vai tirar a autenticidade daquele trabalho, a personalidade real dele, por exemplo, na minha opinião, é muito mais complicado do que produzir uma base para um cantor que não tem banda e que tu pode inventar a base com, né, tu pode tocar tudo ali, desde que a parte mais complicada nesse caso seria tu entender aquela personalidade daquela pessoa, para não fazer uma coisa que seja totalmente incoerente com ela. Mas em termos técnicos, e de agilizar, e de tu conseguir cobrar mais barato, porque tu vai gastar mais tempo, é muito mais simples. Uma banda, tu vai ficar à mercê de quanto tempo os caras demoram para acertar e gravar. E aí, um pouco mais a fundo, para resumir, assim, para mim é arte, tecnologia e mercado. O produtor, ele tá tentando equilibrar essas 3 coisas o tempo inteiro. Tem alguns que vão tender para ser mais artistas, vão ter uma pegada mais do seu som, a sua maneira de fazer. Dá para aquele produtor ficar com aquela cara. Daí o artista procura ele por aquilo. Tem outros que vão ter uma pegada mais mercado, assim, de, vou embalar, consegue embalar melhor a pinta e para jogar no mercado as pessoas que não conseguem fazer isso direito, né? E tem o cara que é mais um viabilizador técnico, que na real os caras têm altas ideias, mas eles não sabem passar aquilo por todas as etapas que precisa para ter um sonzão, chegar no timbre que eles querem e tal. E todos vão misturar essas coisas, e alguns vão ser um pouco melhores num lado, um pouco melhores no outro. E eu acho que isso aí vai rolando, mas para mim hoje tem 2 principais coisas para mim enquanto produtor hoje. Uma é entender que o mais difícil não é produzir, o mais difícil é encontrar a autenticidade, a personalidade, o que é valioso dentro daquele diamante bruto, vamos dizer assim, que é o artista, que o artista se atrapalha nisso aí. Para mim, agora, hoje, isso é o mais importante. E a outra coisa é encontrar, que ele entenda o propósito dele, saca? Porque muitas vezes o cara vem, ele te pede, ele acha que quer uma coisa, só que ele não te admite nem para ele mesmo, ele admite, ou ela, né, no caso, as verdades, entende? Isso complica todo o caminho, porque acaba tendo uma frustração no final do processo. Porque uma coisa é o cara que chega e quer ser famoso e não está dizendo. Só que ao mesmo tempo ele quer fazer o som que está na cabeça dele, ele acha que aquilo vai fazer ele ser descoberto e vai ficar famoso. Mas essas 2 coisas geralmente não andam juntas. Geralmente, quem quer ser mais conhecido, tem que ceder. Tem que ceder para o mercado. Entendeu? Depois de passar pelo Marcel aqui, pela Bianca, eu tenho uma outra provocação aí para que vocês já possam se preparar, ou se vocês já quiserem antecipar. Porque você, Marcelo Fruet, óbvio, todos nós aqui sabemos, assim, ainda mais em tempos que estamos vivendo, né? Da interferência da tecnologia, da inovação, mas de uma certa forma, ontem pintou aqui uma conclusão junto com os artistas de blues que fizeram a live conosco, uma conclusão sobre a uberização do conteúdo, né? Todos eles defendendo assim o quanto que está ficando irrelevante o conteúdo. É como se nós estivéssemos vivendo uma uberização do conteúdo em plena era da inovação, dos processos, etc, etc. Eu não sei como é que vocês lidam com essa coisa, assim, esse lado meio descartável, né? Como se, né, atualmente, assim, 15 segundos ou 30 segundos de uma coisa que tem um assovio com alguma outra coisa, um papagaio, não sei o quê, vira um conteúdo. E isso vai transformando os conteúdos em uma coisa irrelevante, porque o papagaio que apitou, que cantou o hino do Flamengo, não sei o quê,
deu 15 milhões de views, ele virou um conteúdo e ele tirou os conteúdos dos trabalhos mais bem trabalhados. Queria ouvir aí a opinião de vocês. Vou falar rapidinho. Os brandings, no caso, os conteúdos de curta duração, os sound brandings, como o branding da Intel, o branding da Audi, essas marcas sonoras que têm 2, 3, às vezes no máximo 3 segundos, muitas vezes acabam virando cases de sucesso depois se transformados em música, porque pega aquelas 3, 4 notas e transforma aquilo no conteúdo da marca, e a marca daí transforma aquilo num comercial de televisão e aquilo estoura como uma música. Isso rende muito mais do que uma música muito trabalhada em estúdio, com arranjo, produção e tal. Então, esse negócio de conteúdo, às vezes eu tô fazendo alguns conteúdos, isso não é de hoje, né? Já é de 20 anos para cá, alguns conteúdos que eu digo que são voláteis. Tu tá produzindo um conteúdo que ele vai durar pouco tempo, porque em seguida já vai estar saindo um novo conteúdo em seguida, certo? Então assim vai uma coisa atrás da outra em cadeia. Isso não é uma novidade, porque nos anos 40 e 50 a música funcionava dessa forma. Os cantores gravavam praticamente um disco por semana. O Nelson Gonçalves ia no estúdio e gravava a música da semana. Aquilo era lançado na semana seguinte, saía, vendia 100 mil discos. Na semana seguinte ele parava o táxi na frente do estúdio, porque ele deixava o táxi esperando, e ia lá, botava a voz na música nova e aquilo vendia a semana seguinte. Então o Nelson fazia isso, o Teixeirinha fazia isso. Então é uma coisa só que hoje está muito mais rápida, porque a produção hoje está muito mais rápida de se fazer. Então o cara produz sozinho esse negócio todo, manda para o cara botar a voz, volta e está no ar em seguida, ou já está no YouTube. Não, mas o Marcos, eu acho que não é bem isso essa questão. Peraí, deixa eu ouvir aqui o Marcel e a Bianca aqui, Marcel. Deixa eu falar. Vamos democratizar aqui a roda. Marcel e Bianca, como é que é essa relação de vocês aí enquanto importância junto a artistas? E se você, de uma certa forma, vê um pouco o seu trabalho desprestigiado ou menos prestigiado por conta assim, disso que o Marcos acabou de falar, dessa volatilidade, dessa urgência aí da renovação de conteúdos, né? Quem fala? Ou é a Bianca ou é o Marcel? Tá, vou falar então. Bom. Vai lá, Bianca, começa você. Eu decidi, vai lá. Delay da internet. É o delay. Não, na verdade, confesso que eu estou um pouco confusa, né? Porque era para eu responder uma pergunta sobre a sustentabilidade e agora a gente já está falando sobre a volatilidade do conteúdo, né? Mas vamos retroagir, faço questão. Vamos falar da sustentabilidade, vai lá. Na verdade, acho que o Edu e o Fruê já falaram coisas bem relevantes sobre isso, né? Eu sou uma profissional nova que está há poucos anos no mercado e tanto em relação à volatilidade do conteúdo quanto em relação ao que a gente tem hoje do produtor musical. Também muitas vezes é o engenheiro de mixagem, também muitas vezes é o técnico de gravação, né, lá no estúdio. Muitas vezes está em casa ou tipo tem home studios super enxutos e tal. O produtor está cada vez mais versátil, né, para se adaptar ao que nos resta assim de remuneração do mercado, eu acho. E eu já meio que me inseri no meio de tudo isso, então é um pouco normal para mim ver as coisas dessa maneira. E confesso que o meu método assim foi fazer o que dava, entrar no mercado da maneira que dava, né? Eu comecei trabalhando muito mais com jingle e trilha, e daí conforme fui também produzindo artistas, foram surgindo mais oportunidades de fazer trabalhos para artistas. Na realidade que eu vivo, eu ganho mais trabalhando com publicidade, mas conforme a demanda dos artistas foi crescendo, eu há pouco tempo comecei a poder experienciar o que é dizer não para um trabalho.
Porque quando a gente entra nessa área, a gente não pode dizer não para trabalho. A gente tem que abraçar porque não tem muitas oportunidades, né? Eu me sinto privilegiada por em tão pouco tempo, sendo mulher e sendo nova, já tá podendo trabalhar com o que eu gosto, de verdade, poder produzir artistas e poder viver de música, assim. Mas acho que é uma pergunta muito relativa, porque como o Edu falou, ele tem 2 filhos, o custo de vida dele é 1, né? O Fruê tem um estúdio, a despesa que ele tem com o estúdio é Y. E eu trabalho da minha própria casa e trabalho em estúdios parceiros, enfim, eu tenho despesas muito menores. E nesse momento, a realidade que eu estou vivendo, eu posso dizer que ela é quase justa. Mas é uma pergunta muito relativa, assim, e realmente é interessante ouvir o que todos têm a dizer. Lógico. E me conta uma coisa aqui, Bianca, em tempos de pandemia, o mercado da publicidade está fluindo aí no Sul? Ou você atende contas de outros lugares do Brasil, ou não está fluindo? Eu trabalho com São Paulo, mas teve um momento inicial ali da pandemia, né, que parece que tudo deu uma travada e todo mundo estava tentando entender como é que iam prosseguir dali em diante, assim. Inclusive a coisa de gravação presencial em estúdio, do vídeo, dos comerciais, tudo isso influenciou. Eu senti que teve uma pausa ali no momento. Mas depois disso eu achei o mercado normal ou até um pouco mais movimentado, assim, porque as pessoas estavam em casa e estavam consumindo muito mais conteúdo, então eu acho que talvez a propaganda tenha vindo até mais nesse momento, assim. Mas isso é o meu ponto de vista, né, dos estúdios, das produtoras que eu trabalho, assim. Eu tive uma experiência semelhante, trabalhando com publicidade, senti que durante a pandemia deu uma esquentada. Interessante. Que salvou. Para mim, Marcel, só deixa eu complementar aqui rapidinho, porque eu acho que é uma informação. Marcel. Calma aí, só rapidinho, cara. Assim, ó, é que é uma informação que eu acho que pode ser interessante. Para mim, por exemplo, aconteceu de bombar bem mais do que antes, os trabalhos que têm etapas mais curtas, assim, tipo master, uma coisa que eu nunca faço, master, né? E aí começaram a me pedir master. Até eu estava comentando com o Marcos Abreu ali. Começaram a me pedir, eu comecei a estudar o negócio, comecei a fazer e curtir, até porque fazia tempo que eu não estudava uma coisa que eu estava distante e tal, e foi se abrindo uma brecha ali de mercado, sabe, de master, e eu estava falando para ele que o meu negócio não é nem a master, cara. Eu faço a master dando conselho de mix pro cara que está me entregando, e isso faz a master ficar muito melhor, é a mexida na mix, não é a master, né? E a hora que eu conseguir vender isso separado, daí eu vou passar a master pro Marcos Abreu. Mas, Fruê, assim, eu vou fazer só gente, eu preciso ouvir o Marcel. Quantas vezes a gente faz esse bate-bola que vai e tu remixa e devolve, vai e volta? Deixa o Marcel falar. Vai lá, Marcel. Sustentabilidade, essa é a palavra do momento. Bom, pois eu falo de um lugar diferente, assim, porque realmente eu não começo a me preocupar ainda com isso, com a sustentabilidade do produtor, mas com a sustentabilidade do projeto, né, em si, da arte. Até porque, se eu não me engano, até essa palavra produtor, qual é o papel do produtor musical, né? Eu acho até que a expressão ela tem uma diferença fora do Brasil, não sei exatamente como é que funciona, mas eu já vi uns desencontros aí. Enfim, qual é o produtor musical? Porque talvez a produção começa lá na concepção do projeto, né? Aí vai passar pelos arranjos, não adianta fazer às vezes o problema está no arranjo, o arranjo já resolve bastante sobre a mix, né? E aí a gravação ela tem que ter uma coerência junto com o conceito do projeto que passou pelo arranjo, aí vai passar a gravação, aí tem que ter uma coerência com a mixagem, aí vai junto a masterização. E se isso tudo não for pensado lá no destino final, né, para onde é que o projeto vai ir, onde é que vai desembocar, onde é que vai desaguar esse rio, qual é o público, qual é a sustentabilidade, também morre na praia. E aí a coisa fica... A gente às vezes pensa, o músico pequeno não tem dinheiro para pagar o produtor, mas o músico não sabe se divulgar, então talvez o problema seja não pensar lá no fim, né, qual é o destino da coisa. Então, para mim, produção musical ainda é uma coisa que engloba muitas áreas, e bem como o Marcelo falou, assim, são vários setores,
e dá para se aprofundar mais nisso, ou naquilo, ou naquele outro. Então, para mim, a minha maior preocupação agora é na questão de fazer os projetos acontecerem. Para mim, a grande remuneração da produção musical é fazer os projetos virem à tona. E aí, nisso, eu, como músico, né, até porque eu entro na produção musical como uma necessidade, tipo, eu vou precisar de uma produção musical para minha música vir à sociedade. Eu vejo dois ambientes, duas camadas. A gente precisa ter uma camada de fomentação, onde o músico possa nascer, possa botar sua música na rua, provar, errar, né, experimentar, conhecer o seu som ali gravado ali no Spotify, na rádio, no disco. E aí aquela segunda camada de depois que ele aconteceu essa maturidade, poder então talvez atingir demandas maiores. Tipo, aí eu já estou falando de gravadoras, estúdios, coisas que podem fazer conexão para sair da cidade, sair do estado, sair do país, entrar em grandes festivais. E aí o que eu vejo assim que é cada vez mais importante, cada vez mais fácil é o músico assumir a sua responsabilidade como produtor, considerando que não delegar assim tudo a uma terceira pessoa, mas entender pelo menos ali até para saber escolher, saber dialogar e saber contribuir assim com as diferentes áreas que um produtor, digamos, seja mais específico. E aí eu complemento, assim, acho que uma coisa fantástica que a gente tem aqui é essa questão de networking, de relações, de rede. Por exemplo, tem o Marcos Abreu aí, que é um baita masterizador e que tem paciência de responder o WhatsApp explicando ali como é que é a master, o que faz, o que não faz, não é, né? E para um cara iniciante como eu, tipo, eu quero esse som aqui, como é que faz? Então, se torna acessível, né, para ter esse início de ignição aí de projeto. Na próxima edição, eu vou chamar o Marcos Abreu para ser jurado da categoria Melhor Produtor Musical do Sul. Eu quero só ver a isenção dele, hein? Vamos ver. Na verdade, não posso. Eu me nego a participar porque a maioria dos concorrentes são meus clientes. Como é que eu vou votar nos clientes? Então não pode. Então não pode. Vai dar briga, Me declaro impossibilitado. Aqui no Rio Grande do Sul tem o prêmio Açorianos, e eu sou convidado assim. Por anos a fio fui convidado, e eu sempre dizia não. Aí eu ganhei 2 Açorianos, com 2 trabalhos e tal, e aí no terceiro eles resolveram me dar um prêmio de conjunto da obra e me eliminaram do prêmio. Aí acabou o negócio. Agora, olha só, gente, o Edo começou falando alguma coisa sobre como lidar com esse momento, né? Então, vamos lá. Chegou a pandemia, o mundo mudou, todo mundo foi para casa, vocês, inclusive. Eu queria, assim, um panorama, assim, bem, assim, sucinto da realidade, né? Como vocês conseguiram lidar com voltar para cá, fazer de casa, fazer remotamente, produções acontecerem, se o fluxo continuou fluindo como antes, como é que ficou assim o dia a dia de vocês, levando os trabalhos para casa e trabalhando remotamente? Foi positivo, negativo, tá ruim, tá bom, tá ótimo, como é que tá? Eu sempre começo todas a responder aqui, né? Vamos lá. É porque você é de Curitiba, né, Fred? É isso, mais perto de Brasília, né? Então, mas eu acho assim, foi um momento, ainda é um momento de adaptação para todo mundo. A gente ainda está entendendo muitas coisas, né? Eu, particularmente, me isolei um bom tempo com a família, assim, fazendo trabalhos somente à distância e tudo que era possível fazer, edições, coisas assim de áudio que poderiam ser feitas sem um comprometimento. E assim, na minha rotina também cotidiana de mixagem é um pouco mais fácil, porque acaba que eu trabalho, no geral, meu trabalho é sozinho, né? Então eu entro na minha sala, fecho a porta, na sala de mix, fecho a porta, né? E estou aqui isolado, né? Então, assim, mas eu sinto também que a gente está num momento, assim, não sei nem que palavra usar para descrever, mas, por exemplo, eu já fiz alguns trabalhos presenciais durante esse tempo, porque a gente tem sempre aquele equilíbrio, né, da segurança, que todo mundo quer estar seguro, quer que sua família esteja bem, e também da questão econômica.
né? Então a gente acabou realizando algumas gravações, alguns projetos presenciais, aí sempre com muito mais cuidado, né? Por exemplo, eu e minha esposa, a gente tem uma chácara próxima de Curitiba que a gente faz umas imersões, gravações, assim, que é um processo sempre muito legal, assim. E aí a gente meio que parou, assim, mas uma outra coisa a gente acabou fazendo por conta da necessidade de fazer, não só nossa, como dos artistas, né? As pessoas que a gente aqui, todo mundo é produtor, lida com músicos, né, cotidianamente. A gente sabe que as pessoas que exclusivamente tocam para sobreviver se lascaram completamente, né? Porque a renda delas passou a zero. Então eu acho que a gente está entendendo, nos processos que a gente fez sempre com muito cuidado, né? Todo o processo de higienização, etc e tal. Mas eu acho que a gente ainda está todo mundo aí, né? Nesse meio do caminho, assim, entendendo. Sinto que a gente também tem a questão da necessidade de estar trabalhando, né? A necessidade econômica que todo mundo enfrenta. Então a gente está meio que se descobrindo nesse processo, assim, ainda com um pouco de calma, mas aos poucos eu sinto que os clientes também já estão retomando as atividades, né, de forma um pouco mais normal. E é isso aí. Muito bem. Acho que o Fruê deu uma solução boa, porque ele dividiu o estúdio em horários lá. O tipo Átila ia durante o dia e ele ia durante a noite. Como é que foi, Fruê, que tu fez lá? Agora já não tem mais isso aí, só eu venho. Sanei a tirania aqui no estúdio. Acabou? Não, eu mandei os outros computadores, cada um tá com uma estação em casa, fornecida pelo estúdio, né, a galera que trabalha aqui comigo. Casualmente tem uma estação a menos do que pessoa, mas casualmente 2 moram juntos. Então eles dividem uma estação, a gente está vendo para se a gente consegue comprar mais uma, para o cara não ficar improdutivo, porque antes a gente fazia esse lance de girar as horas, né? Mas aí tá muito punk esse troço da pandemia e eu tenho uma avó com 90 anos, assim, não dá para diabética ainda. Então não dá para ratear, saca? Não dá para dar nenhum mole. Então a gente achou melhor isolar, só eu venho. A galera vem, assim, muito eventualmente, se tem precisa gravar uma voz de uma pessoa, daí a gente faz um gap de 4 dias, né? O cara vem, grava a voz no dia, daí fica 4 dias fechado o estúdio, sem acontecer nada, depois eu volto a vir. Mas a gente está evitando completamente aqui, cara, gravação, porque casualmente a gente tem esse luxo de poder não gravar agora e trabalhar mais com as partes remotas, né? Como a gente está com bastante trabalho nesse sentido, a gente ficou ok até então, mas a gente perdeu um dos braços que aconteciam, que eram as gravações, né? Inclusive, estamos enfrentando algumas dificuldades em algumas produções que faltavam gravações, que o pessoal não é nem de Porto Alegre, e aí estamos tentando fazer remoto, só que daí em outra cidade, daí os caras não têm mais grana para bancar também o outro estúdio, daí o estúdio não tem um som tão legal, daí a gente tenta fazer, e eu sou um cara muito chato na hora de produzir, por exemplo, voz, entendeu? Só que eu não estando lá presente, os caras começam a dar preguiça, a galera já, tá bom assim, daí eu não tenho como dizer o que não tá bom, porque eu não tô lá, não consigo ensinar o cara como é que ele tem que fazer exatamente, fica uma situação meio impotente, assim, e algumas coisas ficam um pouquinho pior do que estava antes, mas arruma no computador ali, meio que tá dando tudo certo no final. Edu, Bianca ou Marcel? Como é que tá aí essa... Cara, eu diria que para mim, eu coincidentemente, por sorte, assim, no final de 2019, eu entreguei uns trabalhos que estavam rodando, e 2020, antes de começar, parou tudo, entendeu? Então, antes de começar, pelo menos as coisas de gravação, né? Tinha algumas coisas de mixagem e algumas coisas remotas que não envolviam gravação. Então, 2020 parou tudo e assim foi... A vida virou uma coisa absolutamente ansiogênica, eu tive que lidar com uma realidade, né, aquela coisa assim, tipo, com duas... Até uma vez eu tava conversando com o Fruê, assim, a gente ficou trocando um papo, dizendo, velho, e aí, como é que tá acontecendo e tal, né? Também falando com o Júlio Porto, que é um outro amigo aqui de Porto Alegre, produtor musical e tal, que tem também duas filhas. E a gente trocando ideia, assim, tipo, cara, minha sensação é de que tudo que eu fiz a minha vida inteira, que foi, né, tipo, há 20 anos trabalhando com música, virou hobby, saca? Então, ao mesmo tempo que
tá, parou tudo por um lado, só que ainda tem coisas rolando e tudo mais, entendeu? Eu tenho a sorte de ter o meu lance, o meu business de locução super bem estruturado e fortalecido, que dá um fluxo de caixa legal para eu conseguir me sustentar. E, tipo assim, para mim tá muito claro que, assim, o projeto principal da minha vida são os meus 2 filhos, assim, entendeu? E agora eles estão enlouquecendo em casa, eu vou ficar com eles. Eu não vou ver artista, saca? Para mim, eu tive que me ajeitar dessa maneira, enfim. E aí a coisa assim, eu tinha o estúdio com, né, os meus monitores, o ambiente que eu já estava acostumado, a acústica e tarará, tarará. Eu passei para dentro de casa e aí comecei a usar plugin de, tipo, aquele NX da Waves para ter um monitoramento de fone postiço. Né? Então consegui me virar dessa forma, que também não é uma coisa que eu não fazia antes, entendeu? Então, tipo, só se um fake monitoramento. Exatamente, um monitoramento. Daí, enfim, e agora começa o ano piorando, né, do que já estava. Então, assim, ainda em dezembro, ou sei lá, que se era janeiro, agora estou meio confuso aqui, mas eu já falei com uns clientes que a gente terminou os negócios em 2019, tipo, vamos fazer um EP, Então, mais 3 músicas, não sei o que, barará. Nisso me liga um outro dizendo, tá, vamos produzir uma trilha para o teatro e tudo mais, tarará, tarará. E aí eu, de férias, né, pensando assim, beleza, vai rolar. Não vai rolar. Na real, não vai rolar, entendeu? Porque de férias é fácil, né? Quando chega aqui, não, cara, volta tudo, as crianças têm aula ou não vão ter aula e parará, volta para aquele negócio, tipo assim, né? Enfim, só que eu acho que, assim, a gente tem que dar um jeito do jeito que dá, né? E aí, a primeira coisa é isso, assim, né? Tipo, o orçamento, bem uma coisa que o Fred falou, os artistas não têm mais, os artistas que viviam de tocar não estão mais tocando, então não tem mais renda. Uma coisa que antes a gente cobrava X, agora cobra meio X, 1/3 de X, né? Então, eu já tenho um trabalho que eu tô fazendo, assim, que chegou logo no início, que eu, tipo, não, eu faço de graça, porque eu preciso ter um negócio para fazer, eu tenho que mixar, eu tô tremendo sem mixar, entendeu? Enfim, mas... Cuidado que vai ficar gravado aí na live, hein? Não, tudo muito gravado. Veja bem, um trabalho, tá, gente? Não vamos exagerar, mas foi uma coisa assim que eu pensei, tá, a primeira coisa que eu trabalhava demais, inclusive. Uma música, no caso, né? Não exagere, tá, pessoal? Mas é uma coisa assim, tipo, de necessidade de ter uma coisa para mixar, de trabalhar, de poder fazer um negócio e tal. Mas a coisa vai rolando, né? Eu acho do jeito que dá. Uma coisa que aconteceu interessante nesse período aí, pelo menos para mim aqui, foi o desengavetamento, tá? O que teve de gente que desengavetou material que tinha pronto, tinha fita cassete guardada com show antigo, tinha fita DAT antigo, outro que queria o vinil, queria colocar toda a coleção de discos no Spotify de uma vez só. Isso foi um desengavetamento bárbaro, porque ninguém conseguia gravar nada, e aí o pessoal começou a revirar no baú e achar um monte de coisas. Isso meio que fez girar a roda da remasterização, né, e dos produtos sendo revividos nesse período. Foi uma coisa bem interessante e foi útil até, porque muita coisa que estava perdida acabou aparecendo. Você sabe, Marcos, que não sei se você pegou o início, mas eu sou um selo em Brasília há 21 anos, né? Trabalhando com edição, distribuição, mas também produzia CDs, até LPs, né? Já que eu estou nisso aí há 35 anos também, mas aqui em Brasília. E em 2018, eu aprovei o primeiro projeto de restauração da memória da música de Brasília no Fundo de Apoio à Cultura aqui, com 3 artistas, e a ideia era pegar artistas que não aconteceram, né? Dentro daquela safra ali, da rock de Brasília, etc, etc.
Teve uma cena periférica que ficou na fita cassete, nos DAT, nos ADATs, naquelas coisas. Isso. E aí eu peguei e fiz o primeiro projeto e consegui aprovar. Um projeto de restauração, de legalização e compartilhamento digital. O nome do projeto chama iRaridades, né? I de iPhone, né? Interessante. E aí saíram as primeiras 24 músicas, e aí com a pandemia, quando o pessoal viu, aconteceu a mesma coisa. Muita gente com LP, com não sei o que, Gustavo, bota no ar aí para mim e tal, não sei o que, pra gente ter isso. Mas tem um trabalho bárbaro. Tem um trabalho bárbaro acontecendo em Brasília, do Instituto Piano Brasileiro, que eu estou fazendo algumas coisas para eles, restaurando algumas fitas e tal, e discos, e eles estão lançando tudo junto com a partitura no YouTube, um trabalho muito organizado do Alexandre. Alexandre. E aí, então, assim, é um trabalho maravilhoso e que ganhou uma força muito grande agora nesse período de pandemia, e inclusive tem coisas que eu gravei aqui na sala da OSPA, de piano e clarinete, que saíram agora há 2 semanas, um material que ficou engavetado para sair em disco, e eles acabaram desengavetando para colocar lá no IPB e no YouTube, um material que não tinha nem saído em disco, talvez nem vá sair em disco, né? Que são 4 peças eruditas de piano e clarinete, da Olinda Alessandrini e do Diego Grandeni, e isso é um trabalho bárbaro que acabou nesse período aí, fazendo a curva de não saindo em disco, saindo só no meio digital, saindo só no YouTube por enquanto, saiu o vídeo no YouTube e depois deve subir para o Spotify. Então, assim, muita coisa desengavetada, o Bebeto Alves desengavetou, Gerônimo Jardim desengavetou, o Dudu Sperbi desengavetou, um monte de gente desengavetou, tudo isso aí foi feito agora nesse período. Não sei se tu tem ideia, mas eu faço em torno de 200 a 300 discos por ano, né? Então é bastante. E aí, nesse período, claro que teve uma queda, mas não contabilizei o ano passado ainda, mas deu perto de 200 discos mesmo o ano passado. É bastante. Bianca e Marcel, opiniões sobre isso que a gente vem falando. Como é que eu vou ter que sair, que eu tenho uma reunião agora. Valeu participar. Tchau para vocês. Bianca, me conte aí, como é que está a pandemia? Falou, olha, a pandemia, por mais que o formato do meu trabalho fosse já meio semelhante a isso, né? Eu preciso basicamente de uma estação, assim, para produzir e de um microfone para gravar vozes e alguns instrumentos, assim. Eu acho que o que mais afetou foi a sanidade mental mesmo, né? Não sei bem se é essa a palavra, mas a gente ficou abalado e ansioso, e a coisa de tu estar sempre em casa atrapalhou, sim, o fluxo de trabalho. Não era mais tão simples fazer 6, 8 horas direto, assim, sentada na frente do computador, como se tu estivesse num estúdio, né? Porque, sei lá, tu tá dentro da tua própria casa e qualquer coisa te distrai, e a gente já tá nesse período onde o corpo sente e a mente sente, enfim. Nesse sentido, foi bem desafiador para mim. Parece que o meu maior desafio ao longo de 2020 eu produzi um álbum, né, de 8 faixas da cantora Yas Esperança, e o meu maior desafio, além de não ter a Yas presente assim ao longo do processo, porque a maioria das coisas eu fiz sozinha, né, e encontrava ela em estúdio para gravação de vozes, basicamente, foi lidar com a minha própria ansiedade e, assim, a própria autossabotagem, eu acho que acontece quando tu tá no mesmo ambiente 24 horas, tu mal sai pra rua, enfim, né? Tu não vê as pessoas que tu ama. Foi nesse sentido, acho que foi o meu maior desafio, assim, a pandemia. Ô, Bianca, eu te entendo completamente. Saiba você que nesse ano aí, né, quer dizer, nós estamos nos aproximando do aniversário de um ano, eu desenvolvi uma hérnia e agora me descobri começando a ter problemas de oscilação de pressão arterial. Então, quer dizer, a ansiedade, as coisas me pegaram também
literalmente na veia. Graças ao Prêmio Profissionais da Música, a coisa não foi pior, porque a gente se diverte também muito com essa coisa. Apesar da gente sofrer, torcer, por não concordar com os resultados e tal, mas enfim. Marcel, e você? Não adquiriu nenhuma hérnia não, né, bicho? Não, pois é. Enfim, eu acho que a situação assim é de ganhos e perdas enormes, né? Eu não, enfim, as perdas são bastante claras e pensando naquilo que eu falei de produção como um ciclo completo, né? A gente tinha um disco aqui produzido com espetáculo, tinha um grande espetáculo agendado para o final do ano passado, que não teve, e então acho que os trabalhos de grupos maiores morreram, assim, realmente a gente até entrou naquela onda de produção à distância, vai, grava, e eu acho que o desespero é tão grande que o negócio fluiu, né, mas a gente, conhecendo a lida, assim, presencial, no palco, e todo mundo junto no estúdio, a gente vê que a perda de qualidade é enorme, né, perde essa organicidade do estar em conjunto ali. Então, por exemplo, eu venho bastante desse núcleo da Violões de Porto, uma bailarina flamenca, e o negócio era muito visceral. O nosso disco foi gravado ao vivo, então a gente tinha toda essa energia de estar em conjunto, e o negócio entrou literalmente para o freezer, né? Tinha até um reagendamento para esse ano, desse concerto aí, que é no Teatro São Pedro aqui, um baita teatro, e eu acho que o negócio já vai ser para 2022. Então... e aí meio que vai cada um para um lado, né? Agora, o que ganha, assim, nesse momento, assim? Eu acho que eu tenho uma prática, assim, uma disciplina meio de bolha. Eu me fecho na minha bolha e vou me focar nas coisas que eu posso ser útil, que eu possa... tipo, eu estico o meu braço e tento lidar com as coisas que dão da minha mão para cá. E o do resto para lá eu vou só quando eu tenho tempo e sanidade para tentar entender. Então, de vez em quando, eu dou uma espiadinha no mundo afora e ver como é que tá. Senão, eu vou lidar aqui. Aí, por exemplo, meu carro-chefe aqui financeiro é aulas. Eu dou aula de música, de violão, de leituras. E aí, essa demanda aumentou muito. E praticamente ocupou grande parte. Isso, ao mesmo tempo, me deu tempo para eu ir investindo em mim. Então, por exemplo, eu potencializei muito mais aqui no meu estúdio, tipo, botei placas, tratei acusticamente, investi microfone, estou investindo, estudando software, estou estudando divulgação, né? Eu faço parte aí de um grupo do curso, a Maria aí deve já ter ouvido falar do Jacques Figueiras, do curso Novo Cenário Musical, e lá dentro eu vivenciei muitos colegas que conseguiram uma boa remuneração com shows ao vivo, né? Produção individual, produção em casa. Então, o pessoal até brincava assim, pô, agora o pessoal que tocava assim mais na noite mesmo, né, mais no barulhão, disseram, pô, eu tô tocando aqui em casa no silêncio, na minha tranquilidade, tô ganhando mais do que o cachezinho lá no barzinho da esquina. E então essa coisa individual, ela foi um potencial bem grande também para esse momento. E acho que eu vejo que nada é para sempre, né? A gente vive um momento bem de dificuldade, e aí eu fico pensando depois, né? Depois quando sair. Então, eu penso que é um momento muito da gente poder vivenciar, estudar muitas coisas, é um momento que a gente pode escutar muita coisa diferente, até o online tá aí, então daqui a pouco tu pode ver show ao vivo daqueles artistas que tu tanto admira, ver uma produção lá né, as aulas com Chick Corea, a produção do guri lá, esqueci o nome lá, que toca piano e produz tudo no quarto dele, e bota as vozes em cima. Enfim, a gente está com acesso a conteúdo muito grande, né? Muito bom para estudar. E, enfim, acho que esse é uma das oportunidades do momento, para depois, quando a coisa liberar, a gente pelo menos possa voltar mais qualificado, com mais ideias, mais... Bom, certamente esse momento fez com que nós virássemos mais observadores, né? Refletíssemos mais sobre os nossos mercados, sobre os nossos trabalhos. Eu não vou perguntar aqui a todos quais são as perspectivas para o futuro, porque a perspectiva para o futuro é que a vacina chegue, que todo mundo possa ser vacinado, que a gente possa retomar as nossas atividades. Inclusive porque já são 18 horas e 10 minutos. Eu gosto muito desse momento da live do PPM todos os dias, serão 97 dias, hoje é o terceiro.
O objetivo é justamente esse clima saudável, pacífico, de as pessoas se conhecerem. Não sabia que todos vocês já se conheciam, mas, enfim. Eu costumo terminar aqui, nesse horário da Ave Maria, aqui, né, nesse momento aqui em Brasília, que o sol se põe, e daqui a pouco o representante aqui que ocupa o palácio começa a falar as bobagens dele na internet. Então vamos aproveitar aqui o momento, porque eu costumo, assim, finalizar depois para botar lá uma postagenzinha lá no nosso Instagram com uma percepção da seguinte pergunta. Mas, Gustavo, antes a gente não pode terminar sem tirar aquela tradicional foto de todo mundo, né? Queria pedir para todo mundo aí que está com a câmera ligada dar um sorrisão para a gente tirar aquela foto para as nossas redes sociais. E aí depois o Gustavo finaliza com vocês. Bianca, não fique triste. Tudo vai melhorar. Valeu, galera. Vamos lá, um por um. Frasezinha é o seguinte: ser profissional da música é... Quem é o primeiro a dar o sua... Eu estou anotando. Ser apaixonado, né? Ser apaixonado. Tem que gostar muito de música para ser um profissional da música. No Brasil, especialmente. Eu acho que é sonhar e persistir, correr atrás dos seus sonhos. Que fofo. Acho Vamos lá. Isso. Vamos para o próximo. Muito bem. Acho que não tem mais o que dizer depois disso, né? Essa é a frase. Essa é a frase. Eu acho que é isso aí mesmo. A Bianca disse tudo, muito bem dito. Acho que, fora isso, viriam palavras mais pesadas. Né? Tipo, é loucura, é completamente fora da casa. Mas eu acho que também isso depende muito do segmento, entendeu, cara? Tem segmentos que a galera fica milionária, cara. E é bem mais fácil. Mas aí eu acho que tem a ver com sorte também, né? Se a gente nasce dentro de um meio cultural em que a gente acaba gostando naturalmente daquilo que é o que está em vigor no momento, a gente tem uma tendência a um sucesso financeiro mais fácil e uma vida mais tranquila. Agora, quem gosta de umas coisas que não... No caso do país do Brasil, está no Brasil, mas curte curte o mercado como o mercado gringo pensa o que é legal, por exemplo. Não tem solução, tá completamente louco. Tá? Mas é isso, é o amor mesmo, é o amor que quer dizer que a nossa frase, então, vai ser a frase da Bianca, vai representar a todos nós aqui que passamos essa hora de Brasília, conectado aí com o Sul. Olha, eu queria muito agradecer pelo tempo de vocês, pela oportunidade de ter conhecido. Eu acho que, assim, o diferencial do Prêmio Profissionais da Música, aos meus olhos, é justamente esse excesso de transparência e convivência entre mim, que realizo, entre as pessoas que participam. Acho que assim as coisas ficam claras, porque, afinal de contas, os nossos resultados eles são uma soma de 3 etapas de votação. Esses resultados serão conhecidos entre o dia 21 e 27 de junho, todos serão informados. Vem aí a nossa grade de cursos, onde vocês vão poder propor cursos. Vem aí a nossa grade de workshops e oficinas, onde vocês vão poder propor e a gente vai poder comercializar. Essa é a nossa forma de contribuir e agradecer e devolver a riqueza que vocês trazem aí anualmente para essa humilde iniciativa aqui na capital do Brasil. Muito obrigado, gente. Prazer conhecer um por um. Valeu. Obrigado, Gustavo. Prazer. Tchau.